Olá, começa agora mais um episódio do OCP Saúde e hoje estou recebendo aqui o Dr. Igor Cordeiro de Oliveira, ele que é médico, cardiologista clínico. Seja muito bem-vindo, Dr. Igor. Muito obrigado. Muito legal receber você aqui para trazer ainda mais informações para nós sobre esse mundo da cardiologia. E para a gente iniciar, então, eu gostaria de saber um pouco mais da sua história, da sua profissão, por que a cardiologia está na sua vida? Conta um pouquinho para a Então gente. tá bom. Boa noite a todos, né. A cardiologia então, assim, eu sou daqui de Jaraguá, sou natural daqui de Jaraguá mesmo, né, fiz a faculdade em Blumenau e a residência de clínica médica, né, que é um pré-requisito pra cardiologia em Joinville, no regional, e a cardiologia mesmo eu acabei voltando pra Blumenau, no Santa Isabel, né. Sou cardiologista tanto aqui, no Hospital São José e no Hospital Jaraguá, quanto no Santa Isabel também, em Blumenau. E é engraçado, porque a cardiologia eu acabei tendo muito contato com um amigo meu, Dr. Tales, né, cirurgião cardíaco, que me levou para essa área e me mostrou, na verdade, quão bom que a gente pode, na verdade, ajudar as pessoas nesse âmbito cardiológico, né, ajudar os pacientes recém-infartados, os pacientes que têm uma insuficiência cardíaca já avançada e realmente mudar essa perspectiva de vida deles mesmo. Uhum. E isso me fez gostar muito dessa área. E doutor, então hoje você atende, além dos hospitais, também em consultório? Isso, exatamente. Eu atendo na Clínica Talento, aqui em Jaraguá, e em Guaramirim também na Clínica Satólia. Uhum, legal. E falando então de consultório, dessa parte mais de clínica mesmo, quais são hoje as maiores queixas ou a maior procura das pessoas no consultório? Então, geralmente o pessoal nos procura mesmo, né, por uma questão de alguma pressão alterada, algum realmente screening cardiovascular, geralmente alguma queixa cardiovascular propriamente dita, seja dor torácica, seja alguma insuficiência, sinal de insuficiência cardíaca mesmo, aquela falta de ar progressiva, um inchaço de membros inferiores, né, ou mesmo alguma palpitação realmente que evidenciou alguma arritmia. Geralmente são essas queixas que são as mais comuns que a gente vê também na questão no consultório hoje em dia. Uhum. No caso da hipertensão, quais são os sinais então que a pessoa tem que estar atenta para desconfiar que é o momento de procurar então o médico? Certo, então, geralmente a questão, muita gente tem essa dúvida, né, fala assim: "Ah, meu, eu tive uma dor de cabeça", e foi lá, aferiu a pressão e geralmente estava alta, né. Claro, os sinais hipertensivos mesmo de emergência hipertensiva, o que que seria uma emergência hipertensiva? Seria uma pressão realmente muito elevada com alguns sintomas. Por exemplo, um déficit motor, tal qual um AVC, ou até mesmo o que a gente chama de uma dissecção de aorta, que seria um quadro mais grave. Essas seriam realmente as emergências hipertensivas. Agora, no caso mesmo da realmente hipertensão, muita gente nos procura mesmo por uma pressão alterada e muitas das vezes realmente virgem de tratamento, que ainda assim não começou um tratamento medicamentoso para essa questão da pressão, ou até mesmo tem um estilo de vida que sucumbiu a isso mesmo, sucumbiu a essa necessidade de utilizar mesmo medicamentos, né, de antihipertensivos. E se a gente tem algum caso na família, então, né, principalmente pai, mãe, avós, que já tiveram essa questão da hipertensão diagnosticada, é importante a gente também fazer um acompanhamento, ter uma observação um pouco maior se eu já tenho essa questão genética? É verdade isso? Então, tem muito fake news e tem muita verdade, né, que a gente vê, né. Ah, Principalmente a questão familiar, né, a gente sempre se preocupa, na verdade, de familiares de primeiro grau, principalmente quando a gente realmente fala a favor mesmo de algum evento isquêmico agudo, né, tal qual um infarto. Principalmente familiares com menor de 50 anos, né, que seriam realmente a população realmente de maior risco, que seriam, no caso, realmente um pouco hereditário, tem um risco maior de ter esse evento. Agora, a questão da pressão mesmo não seria um componente tão genético assim. Uhum. Agora, eventos isquêmicos agudos a gente sempre abre o olho, né? Aquele paciente, por exemplo, que já tem um fator de risco, é um paciente tabagista, é um paciente com colesterol elevado, é um paciente obeso, é um paciente que já tem histórico familiar, né? Tanto pai, mãe ou irmão, ou seja, primeiro grau antes dos 50 anos, tanto que esses familiares, né, de primeiro grau, eles também entram nos nossos scores de risco, que a gente predispõe o risco cardiovascular, Uhum. né?
A pressão, claro, a gente sempre orienta o paciente, né, que sempre fazer todo o screening relacionado com a pressão, função do rim, né, que pode estar alterada também, né, principalmente alguns screenings que a gente faz relacionado com o paciente hipertenso ou mesmo com o paciente já com uma insuficiência cardíaca, mas o componente genético, o componente hereditário, a gente sempre se preocupa relacionado com a isquemia do miocárdio agudo, ou seja, um infarto. Uhum. Então, se no caso alguém de primeiro grau já teve um princípio de infarto ou um infarto propriamente dito, é importante procurar um médico de forma preventiva, eu diria. Com certeza, porque realmente seria um dos alertas que a gente sempre fica de olho. Claro, isso todo um conjunto, né? Principalmente com o paciente que tem todos esses fatores de risco, né, que a gente acabou de comentar, mas associado a isso, esse fator de primeiro grau, principalmente com o evento isquêmico agudo, a gente sempre deixa aquele alerta vermelho no paciente que a gente sempre fica observando. Tá certo. E falando então do infarto, vou usar essa linguagem mais comum, né? Claro. A gente ouve muito falar que, primeiro sintoma seria uma dor no peito, né? Então, corre para o hospital. Mas quais são os outros sintomas que as pessoas devem estar atentas, né? E qual é a conduta, então, para essa pessoa quando ela percebe esses sintomas do infarto? Então, a gente sempre observou o infarto, né, como realmente uma coisa bem típica mesmo, né, relacionado, por exemplo, àquela dor torácica, ou seja, bem no peito, em aperto, com irradiação para ou o membro superior esquerdo, direito, que exacerba mediante exercício físico, esforço físico, certo? Uma das coisas principais que a gente tem que saber, principalmente quando realmente vem em emergência, né, quando a gente atende no pronto-socorro cardiológico, é o tipo da dor, como que é essa dor, se é um aperto, se é uma pontada, se é uma queimação, se tem irradiação, se tem exacerbação mediante esforço físico, se ele acordou ou não com a dor, se teve outros sinais além da dor que realmente também a gente presta muita atenção. É a falta de ar aos esforços, né? É a questão mesmo de acordar mesmo, de precisar de mais travesseiro para poder dormir, porque ele não consegue muitas vezes dormir deitado, 100% deitado. É um inchaço de membros inferiores, né? Que a gente sempre se preocupa com a insuficiência cardíaca, que é a principal causa de morte do mundo, é a insuficiência cardíaca, né? Ela mata ainda mais que o câncer, hein? Então, hoje, o nosso objetivo da cardiologia, e como total, como médico, e como realmente que a gente orienta a população em geral, para que fiquem atentos realmente a esses sintomas, principalmente não só dor no peito, mas essa falta de ar, como que é essa falta de ar, né? Como que é a palpitação que ele sente. Então, claro, quanto mais rico for os detalhes, melhor, na verdade, porque a gente consegue discernir para outros diagnósticos diferenciais e também para que a gente possa realmente fazer o tratamento adequado para aquele paciente, para ser mais assertivo, principalmente no diagnóstico, não só com o exame clínico, né? Digo, história e também exame físico, que eu acho que é extremamente necessário, principalmente hoje em dia, né? Uma era da população da integração digital que a gente tem hoje em dia, né? Mas que a gente possa ser mais assertivo, principalmente nesses diagnósticos, né? Então, para a população que eu acho interessante estar atenta, principalmente esses sintomas de dor no peito, como que é essa falta de ar, como que é essa palpitação, tudo isso que eu acho que é extremamente necessário para a gente fazer todo esse screening cardiológico do paciente. E são pequenos sinais que vêm muitas vezes antes, né, da própria dor no peito, essa questão do inchaço de membros inferiores que você falou, a própria falta de ar. Então é importante a pessoa se perceber também, não, né, às vezes deixar. Exatamente, né? Exatamente isso, porque o que acontece? Todo paciente, porque o conceito de infarto é o quê? É uma instabilidade de placa, ou seja, não é uma obstrução, somente a obstrução, né, que tem dentro da coronária. É essa placa que instabilizou. Isso é o conceito, na verdade, de infarto. Então, pensar que para ter gerado uma placa, para ter gerado, na verdade, isso, o paciente ele já tem uma cardiopatia, ou pelo menos uma predisposição, né? Então, muitas das vezes, o paciente já está sintomático há muito tempo. Esse paciente já está com dor há muito tempo e piorou a dor naquele dia. Ou mesmo está com muita falta de ar e piorou a falta de ar naquele dia, naquela semana. É o que mais a gente vê, né? Principalmente
que a gente chama de insuficiência cardíaca descompensada. O que é isso? Aquele coração grande, ou mesmo o que os populares geralmente falam, que é água no pulmão, né? Isso seria, na verdade, essa descompensação aguda do coração, que muitas vezes já tem esses sinais previamente. E, claro, prevenindo, né, fazendo todos os exames, utilizando corretamente os medicamentos, a gente consegue prevenir que realmente tem essa descompensação aguda. Doutor, e você entende que o estilo de vida das pessoas nos últimos anos tem prejudicado, ou melhor, tem aumentado a incidência de doenças cardiológicas? Com toda certeza. Isso te garanto com toda certeza. E não somente em pacientes que antigamente a gente via, né? Pacientes com 50 anos, 70 anos, né? Toda essa questão, mas hoje em dia pacientes jovens, pacientes de 30 e poucos, né? 40 anos, pacientes super jovens que estão cada vez infartando mais cedo. E aí vem o questionamento, o que realmente aconteceu? O estilo de vida que mudou? Né, com o advento do Netflix e todas as questões que as pessoas deixaram de fazer exercício físico, ou mesmo aquela busca, né, para a questão estética, utilizando realmente o hormônio sem a necessidade mesmo de ter utilizado para fins estéticos, por exemplo. Um monte de trabalho, isso a gente conseguiu ver que o uso, por exemplo, de testosterona exógena em excesso já tem predisposição cardiovascular, né? Então, isso até mesmo a gente vê em pacientes jovens. O próprio cigarro eletrônico, né, coisa que a gente via realmente os pacientes mais velhos fumando, né, na faixa dos 40, 50, ainda sendo o cigarro um dos maiores mesmo fatores de risco para a questão do tabagismo, a gente vê ainda mesmo o pessoal utilizando, por exemplo, cigarros eletrônicos entre os 20 a 30 anos, né? Então, fica esse questionamento também. Será que isso não aumentou o fator de risco pelo fato da nicotina ser altamente trombogênica? É importante você trazer esse assunto dos cigarros eletrônicos, porque eu percebo, assim, uma incidência muito grande. E, às vezes, existe uma falsa impressão de que a pessoa não está fumando e, sim, ela está apenas se divertindo, né? Mas tem essa questão ainda da nicotina envolvida. Tem. Até níveis de nicotinas altos, né? Na verdade, o pessoal utiliza o cigarro eletrônico, né? Por, talvez, a questão do cheiro, não ser o cheiro tão característico do cigarro, mas ainda assim tem uma alta carga de nicotina, e essa nicotina mesmo se faz altamente trombogênica, né? Então, por isso que também muitos jovens, né, a gente está infartando, né? Muitos jovens pacientes, como eu falei para ti, pacientes de 40, 35, 40 anos realmente que estão infartando. E o que a gente pode, então, trazer como sugestão para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, em relação a esses cuidados ao estilo de vida, pensando, então, na prevenção e trazendo uma ótima saúde para o sistema cardiovascular? Eu acho interessante, assim, justamente ter esse cuidado, principalmente, assim, no sentido de exercício físico, fazer uma atividade física, eu acho que é extremamente necessário, né? Justamente pensando na prevenção de riscos de eventos cardiovasculares, né? Eu não digo somente questão de infarto mesmo, próprio AVC, né? Ou mesmo outras doenças, né? Cérebro-degenerativas, ou até mesmo doenças vasculares, doenças que realmente advêm mesmo do colesterol alto, né? A própria questão da alimentação, pensar que hoje em dia o iFood é muito prático, né? Pensar que nossa rotina diária realmente é corrida. A gente trabalha 12, 14 horas por dia, dorme pouco, né? Muitas vezes sai de um emprego, vai para o outro, e acaba, na verdade, advendo de fast food, por exemplo, né? Por isso que é importante ter todo esse cuidado, ter todo realmente dosar mesmo a questão da alimentação, cuidar mesmo da alimentação, né? Extremamente necessária. Atividade física, sair de casa, dar uma caminhada, quando der, né, realmente, né, quando pode, ou qualquer mesmo outro exercício físico que goste, pelo menos para que evite esse risco cardiovascular aumentado. Então, esse sedentarismo, né, que a gente hoje tem tudo a um toque. A gente pode escolher o que a gente quer assistir, o que a gente quer ouvir, o que a gente quer comer, e muitas vezes a gente não tem noção do risco que a gente está correndo nesse sentido, né? Exatamente. E você falou sobre o colesterol também. O quanto ele é um fator de risco, então, para essas predisposições cardiovasculares. E para a gente cuidar melhor dessa questão do colesterol, existem alimentos específicos que acabam elevando esses níveis e outros que acabam ajudando a baixar
além do exercício físico? O que acontece, né? Tem muita gente, isso é até interessante, que muita gente pergunta mesmo, assim, qual o medicamento que eu posso utilizar, ou mesmo qual alimentação que eu posso utilizar para o colesterol. Tem que pensar que realmente o colesterol é um acúmulo de gordura que está na célula. Então, alimentos altamente gordurosos, né, carnes gordurosas, né, alimentos com alto teor de gordura, ele faz naturalmente tu pensar realmente uma predisposição de você aumentar os níveis de colesterol. E aí entra aquilo que tu me perguntou anteriormente, relacionado à questão genética. Uhum. Todos os pacientes, eles têm uma predisposição genética também de acúmulo de colesterol, né? Se tem algum alimento que faz baixar o colesterol, não temos. Mas temos medicações mesmo que a gente consegue baixar o colesterol a níveis realmente adequados. Se é, por exemplo, um paciente que infartou, um paciente mesmo com doença vascular, ele já se torna muito alto risco cardiovascular. Ou seja, a meta dele, que é o LDL que a gente vê, principalmente que é a forma que a gente faz para calcular o risco cardiovascular, ou mesmo que a meta dele, já é um pouco mais baixa que os demais da população. No que realmente uma população, às vezes, teria uma meta de um LDL, por exemplo, menor que 100, ou um alto risco, né, de 70, muito alto risco seria paciente infartado prévio ou paciente com doença vascular prévia, seria menor que 50, né? Doutor, então assim, finalizando essa questão do colesterol e a gente fala muito da questão da atividade física, mas além da saúde física, a gente tem a questão da nossa saúde mental. E aí a gente entra nessa questão do estresse, que hoje todo mundo tá corrido, tá sempre na correria, nunca tem tempo, às vezes, de priorizar um descanso, um sono de qualidade, como você mesmo falou, ou até o exercício físico, né? Então, na sua opinião, como que esse gerenciamento do estresse também tem contribuído para esse aumento de doenças cardiovasculares e como esse gerenciamento pode auxiliar esse paciente, então? Então, é um ponto bem interessante, né? Porque é justamente isso, né? Como que a gente tá... Um mundo, na verdade, tão rápido que acontecem as coisas, né? Então, a gente está num mundo realmente mais estressante. Pode ver, o Brasil realmente está tendo uma dificuldade muito grande, essa tragédia que agora aconteceu no Rio Grande do Sul também, né? Então, o que acontece? Isso influencia muito a questão do estresse e principalmente do uso medicamentoso. Principalmente o paciente que está estressado acaba realmente utilizando algum outro medicamento, né, para justamente tentar equilibrar, na verdade, a questão cardiovascular dele. Às vezes realmente foge para a bebida, foge para o cigarro, foge para a comida mesmo, pela questão da ansiedade. Então, isso corrobora mesmo pelo aumento dos fatores de risco, né, a questão da obesidade, a questão mesmo do colesterol alto. Então, o próprio estresse por si só já é um fator de risco grande, sim. Agora, a consequência dele que eu acho realmente pior para o paciente cardiovascular, principalmente no sentido de uso medicamentoso inadequado que acaba fazendo, né? É aquele paciente, por exemplo, minha pressão tá normal, tá 12/8, vou parar de usar remédio. Tá extremamente errado, extremamente equivocado. E muitas das vezes acontece aquelas doenças que a gente comentou agora há pouco. É o paciente que vai descompensar o coração, que tem insuficiência cardíaca, é o paciente que vai infartar, é o paciente que vai ter uma doença vascular, doença renal, doença cerebrovascular. Então, o estresse é um grande fator de risco, e eu acho que é um grande fator de risco no sentido de as consequências que ele traz. Então, é importante esse paciente que perceber que está num nível de estresse muito alto, além dele procurar uma ajuda terapêutica e psicológica, dar uma consultadinha no cardiologista. Eu acho interessante mesmo, até mesmo a gente ver realmente o que pode, pelo menos, excluir a questão de cardiovascular, né? Muitas das vezes é o paciente ansioso que chega, por exemplo, no pronto-socorro e vê aquela dor que a gente sabe que não é tão típica mesmo, mas é um paciente com fator de risco, é tabagista, ou mesmo histórico familiar dentro de 50 anos. Então, para que justamente ele tenha uma melhor qualidade de vida, né, ter uma qualidade de vida realmente digna, uma qualidade de vida adequada, eu acho interessante, pelo menos, além das questões preventivas, né, pelo menos ter em algum momento da vida um acompanhamento cardiovascular. Seja um teste ergométrico, para a gente poder ver se realmente consegue
a caminhar de uma forma adequada, consegue correr, começa com um condicionamento físico adequado, né? Seja pelo menos com alguns outros exames que a gente faz como screening em algum momento da vida. Claro, não precisaria ser feito todo ano se o paciente ele é rígido, se o paciente não tem comorbidades, né? Não é isso, mas é principalmente a questão de prevenir e principalmente a gente pensar em prevenir essas doenças cardiovasculares em algum momento da vida. No caso de prevenção, então, doutor, para pacientes assintomáticos, no caso, que têm um estilo de vida saudável, qual seria o recomendado para iniciar as consultas no cardiologista? Por exemplo, a gente tem questões específicas da saúde da mulher. Todo ano precisa fazer o preventivo, né? O homem também tem alguns exames específicos que precisam ser acompanhados todo ano. Certo. Então, no caso da saúde cardiovascular de uma forma geral, qual seria a idade recomendada para as pessoas começarem a fazer o seu check-up cardiológico? A gente não tem, assim, pelo menos pelas guidelines, uma idade certa que tu pode acompanhar com a doença cardiovascular sem evento prévio. Agora, pensar que a maioria das pessoas, em algum momento, ela vai evoluir com uma dislipidemia, ou seja, uma alteração mesmo de colesterol elevado. E a gente sabe que com isso a gente precisa fazer todo o screening relacionado à questão cardiológica, né? Principalmente em placas carotídeas, né? Para ver se teve alguma obstrução, se realmente teve alguma alteração mesmo de algum teste ergométrico, que eu acho interessante, pelo menos em algum momento a gente fazer, pensando que o paciente ele vai querer correr, às vezes ele vai querer fazer algum esporte, vai querer realmente caminhada, mesmo que assintomático, né? Então, claro, a gente não tem, como eu falei para ti, a gente não tem uma idade certa, isso a partir dos 40 anos, a partir de 50 anos, que nem a gente tem as guidelines da ginecologia, as guidelines de outras especialidades, né? Entretanto, eu acho interessante, em algum momento da vida, seja para os 40 anos, seja pelos 50, pelo menos em algum momento a gente fazer esse screening de evitar qualquer doença cardiovascular iminente. E claro, isso individualizado para cada paciente, né? Aquele paciente que já tem histórico de familiar, de infarto, né? Isso a gente já vai olhar com um pouco mais de cuidado. A gente já vai fazer pelo menos essa investigação um pouco mais cautelosa inicialmente, né? Pensando que já tem histórico familiar de um evento isquêmico agudo antes dos 50, né? Por isso que eu falo, não tem uma idade certa, mas isso é individualizado de cada caso. Mas eu acho importante, pelo menos em algum momento da vida, ter já essa investigação. Fazer essas avaliações, né? Com certeza. E no caso de doenças, pacientes que já são diagnosticados, então, com alguma questão relacionada ao sistema cardiovascular, isso também pode impactar em outras doenças, por exemplo, e não só isso, não do coração para outras doenças, mas de outras doenças para o coração, como diabetes, por exemplo. Tem alguma ligação? Com certeza. Tem que pensar que o paciente que é diabético, ele já tem um alto risco cardiovascular, né? O paciente que ele é hipertenso, ele pode desenvolver em algum momento uma doença renal crônica. O paciente que tem insuficiência cardíaca, ele pode desenvolver uma doença cerebrovascular, por exemplo. O paciente que ele tem uma arritmia. Essa arritmia, ela foi desenvolvida secundária a uma doença cardiológica que ele tem, seja estrutural. Essa arritmia, ela pode, se ela não for controlada, se ela não for utilizado certo remédio, pode formar um trombo, e esse trombo ir para o cérebro, fazer um AVC, pode ir para o pulmão, fazer um tromboembolismo pulmonar, pode realmente para pelos vasos da perna, fazer um tromboembolismo venoso, né, que seria uma trombose venosa profunda. Então, sim, a questão da doença cardiovascular, ela está relacionada com outras doenças propriamente ditas, né? Elas estão interligadas, né? Pensar que não é somente o coração que age lá, são todo um organismo em conjunto, né? Toda uma sintonia que acaba fazendo, na verdade, a questão do próprio organismo. Por isso que eu acho extremamente necessário, né, na parte não só de prevenção cardiovascular, mas de prevenção de outras doenças para que também não evoluam com a questão com a doença cardiovascular. É aquele, por exemplo, renal crônico, que você sabe que vai ter que ter todo cuidado de perto. O diabético vai ter que estar muito bem controlado, né? O paciente pneumopata, que tem que estar muito bem controlado. Então, por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado com essas doenças para que não evoluam com uma disfunção cardiológica, e o contrário também eu acho verdadeiro, né? Na parte cardiológica que não evolua com outras doenças que podem realmente vir com a descompensação.
Porque tem que ter esse cuidado mais integrado, porque às vezes você conserta, vamos dizer, um órgão do corpo e Exatamente. acaba desestabilizando outra questão. Exatamente. É como se fosse uma orquestra. Se, por exemplo, tivesse uma pessoa que toca flauta realmente parar, a gente sabe que não vai fazer aquela música de uma forma adequada. Se o maestro falhar, a gente sabe que não vai ter orquestra de forma adequada. Então é todo um conjunto, né? Toda uma série de fatores que a gente sempre olha com carinho e a gente sempre olha, na verdade, como um todo, e não somente como um único órgão. Doutor, e voltando a essa questão da prevenção, da parte do estilo de vida saudável, né? A gente sabe muito bem a questão da alimentação, como que ela funciona. Mas em relação ao exercício físico, qual é o real benefício que ele traz? Porque o coração é um músculo também, Sim. né? Como que funciona isso? Você pode explicar um pouco melhor pra gente? Claro, tem que pensar que assim, o coração como músculo, na verdade, ele tem que pensar que ele tem um batimento para cada idade, para cada caso, para cada paciente. Quando você faz atividade física, o teu corpo se condiciona mesmo a esses batimentos. A tua pressão realmente vai se adequar, na verdade, ao teu condicionamento físico, à tua capacidade pulmonar, a tua própria circulação, a própria questão do colesterol, a questão que a gente chama de síndrome metabólica, tudo isso vai ser controlado, né? Então, o real benefício do exercício, de fato, não é somente a questão pensando que o coração é como se fosse que é um músculo, mas é justamente a questão que ele torna, justamente assim, pensando que a pressão vai estar controlada, a frequência cardíaca vai estar controlada, né? Pensando que um atleta, ele naturalmente ele tem mais aporte de oxigênio, vai realmente mais oxigênio para os órgãos, né? Então, o benefício mesmo do exercício, tem que pensar que, claro, cardiovascular principalmente da emissão pensando que o organismo como um todo, ele necessita de oxigênio, né? E a falta de oxigênio, obviamente, ela já faz uma disfunção geral. Então, o exercício tendo esse suporte, tendo essa necessidade de oxigênio maior e dando suporte de oxigênio maior para o corpo como um todo, ele realmente você consegue funcionar muito melhor, principalmente não só da pressão, circulação, né, benefício de sono, benefício, na verdade, relacionado com perda de peso, que a gente já sabe que é um baita fator de risco, né, para a questão das doenças cardiovasculares. Então, não é somente a questão que a gente pensa assim, não, tem que fazer 100 minutos realmente por semana de exercício físico, né, para que você possa conseguir ter uma qualidade de vida. Mas isso tudo tem que ser decorrente, claro, de cada paciente. Né? Tem que pensar que o paciente, às vezes, com uma doença vascular, que às vezes não consegue andar 100 metros, 200 metros, a gente consiga fazer isso, mas que a gente consiga da melhor forma, né, adequado para cada paciente, que a gente consiga da melhor forma o exercício físico e esse suporte que ele consegue, esse aporte de oxigênio que ele acaba sendo necessário com o paciente que ele faz exercício físico. Então, a gente pode entender que essa parte relacionada à obesidade, tabagismo, o sedentarismo, tudo isso acaba sobrecarregando esse sistema, então. Exatamente, exatamente. Né, todo esse conjunto, né, todos esses fatores de risco, né, que são os fatores de risco para a doença cardiovascular, eles acabam, na verdade, sendo prejudicados também com a falta de exercício. Muito legal. E, doutor, no caso dos avanços da tecnologia, né, a gente vê aí na área da medicina, inclusive, muitos avanços em várias especialidades. No caso da cardiologia, você gostaria de comentar algo em relação a isso? Claro, a gente tem, por exemplo, assim, recentemente, né, temos novos gadgets, né, a própria questão do smartphone, a própria questão mesmo dos smartwatches mesmo, com a questão de ritmo cardiovascular, que a gente consegue ver, né, se o paciente às vezes evolui com uma arritmia, se o paciente às vezes tem uma que a gente chama de fibrilação atrial, por exemplo, uma das arritmias, que a gente consegue diagnosticar, por exemplo, com algum uso de smartwatch, né, alguma arritmia que a gente chama de paroxística, ou seja, que aconteceu naquele exato momento, a gente conseguiu observar como se fosse uma foto que o smartphone, o smartwatch conseguiu, né? Além disso, né, pensar que a cardiologia sempre temos avanços grandes, né, principalmente a cada ano.
Pensar que temos grandes congressos, né, não só os brasileiros, né, mas os internacionais, europeu, o americano que foi realmente há quase um mês atrás também, né? Então tem avanços principalmente de suporte ventricular para o paciente, né? Pensar que há 10 anos a medicina realmente avançou muito, né? Não só a questão medicamentosa, aquele medicamento que a gente pensava que não era tão bom e os estudos confirmaram que eram bons, né? Eu digo mesmo para a questão dos dispositivos, né? Por exemplo, a gente tem o Impella, que seria um bom dispositivo certo para assistência ventricular, ou seja, que ajuda muito na questão do coração, né? Temos o próprio balão intraórtico, que é uma questão que antigamente não tinham muitos hospitais que tinham, né? Por ser uma coisa, ser um dispositivo realmente de baixa aquisição, né? E hoje a gente consegue outros hospitais, inclusive hospitais mesmo na região, que tem esse suporte. Então o paciente que é mais grave, cardiológico, né, que infartou e realmente teve essa disfunção orgânica, a gente consegue muitas vezes realmente ter esse suporte para o paciente. Então tem que pensar que esses dispositivos, sim, eles aumentaram a sobrevida do paciente. E é o que esperamos com o avanço da medicina, né, que realmente com os novos dispositivos, né, com o advento da tecnologia e da facilidade que hoje em dia a gente consegue, eu não digo somente da inteligência artificial, né, que hoje em dia a gente consegue muito mais fácil, mas todos esses dispositivos que estão evoluindo, a cardiologia eu acho que está seguindo no mesmo caminho, né, com essa facilidade que a gente tem hoje em dia. Maravilhoso. Doutor, para a gente encerrar, então, gostaria que você deixasse algumas orientações básicas, apesar de que já falamos algumas delas aqui, mas para que as pessoas tenham cada vez mais essa consciência da importância de cuidar da saúde do coração, da saúde cardiovascular e pontos de atenção que elas precisam estar verificando, né, para prevenir e eventualmente, se for algo mais grave, de que forma que elas devem proceder. Eu acho que é importante, assim, terem todo o cuidado, principalmente com a questão cardiovascular, no sentido de alimentação, de evitar realmente a questão do uso de tabagismo, que é o maior fator de risco hoje em dia que a gente tem. Eu digo não só o tabagismo com o cigarro, mas cigarros eletrônicos. A atividade física é extremamente necessária e o uso correto medicamentoso, né? Aquela consulta que realmente tem que ser periódica, extremamente necessário. O uso correto medicamentoso que tem que ser necessário, tem que ser feito no horário, não pode faltar. Os exames têm que ser feitos certos. Então tem que pensar aqui em pacientes jovens, né? E a gente gosta da nossa vida, né? Então, extremamente necessário que a gente faça todo esse cuidado para que tenha uma qualidade de vida. E em relação aos sintomas, qual é o momento de procurar um hospital, então? Aquela dor no peito, em aperto, que irradia para o braço esquerdo ou direito, né? Que piora com exercício físico, né? Toda essa dor que eu acho que é importante, aquela falta de ar que o paciente realmente não consegue deitar à noite, ou mesmo que acorda de noite com muita falta de ar, né? Aquela arritmia mesmo que o paciente já acaba tendo toda aquela dor no peito secundária, ou mesmo falta de ar secundária. Tudo isso eu acho que é extremamente necessário ir para um centro de referência cardiológico. Né? Muito bem. Obrigada, doutor. Foi um prazer conversar com você e saber um pouco mais da importância e de como que a gente pode cuidar ainda melhor desse órgão vital e tão importante. Eu que te agradeço também essa oportunidade que a gente deu para conversar um pouquinho, né, nessa área. E muito obrigado a todos por essa atenção. E aproveito também para agradecer a nossa audiência e fique conosco que já já nós voltamos com mais um episódio do OCP Saúde.